Há uma crença antiga nas cidades pequenas do interior que nenhum padre confirma. E nenhum ateu nega de verdade, não quando está sozinho na estrada à meia-noite e os faróis do carro iluminam algo que não deveria estar de pé naquele jeito. Dizem que espantalhos não nasceram para afastar pássaros, nasceram para guardar outra coisa, e que alguns deles, os mais velhos, os fincados em terra que nunca foi abençoada, não estão vazios por dentro. Daniel Morro tinha 32 anos quando herdou a fazenda do avô, e a primeira coisa que sentiu ao assinar os papéis não foi alegria nem gratidão. Foi um frio. Não o frio do ar-condicionado fraco do cartório em Serra Branca, cidade de 18 mil habitantes encravada no Cerrado goiano. Era outro tipo de frio. O tipo que começa nos ombros e desce devagar, como se alguém tivesse colocado a palma de uma mão úmida na sua nuca. Ele sacudiu o pescoço e assinou. A fazenda se chamava Olho Seco. O nome constava no registro de 1953 e ninguém soube explicar a origem. O avô, seu Tertúlio, morreu aos 81 anos sem mencionar o espantalho uma única vez para qualquer membro da família. Isso Daniel só descobriria depois. A estrada de terra que levava até a propriedade durava 40 minutos desde o asfalto. Daniel fez o percurso numa tarde de agosto, o sol cor de cobre afundando na linha do horizonte, a poeira alaranjada cobrindo o para-brisa do Gol enferrujado que ele alugara em Goiânia. O rádio pegava uma estação de sertanejo antigo que cortava a cada curva, e havia uma música que ficava repetindo o mesmo trecho sempre que o sinal voltava. E a noite chegou, e a noite chegou, e a noite... Depois, silêncio. A fazenda surgiu do lado direito da estrada como uma ferida no meio do campo. A casa principal era de alvenaria antiga, paredes brancas manchadas de verde pelo tempo, janelas de madeira escura que pareciam fechadas com raiva. Ao redor, pasto seco. Mais adiante, o que um dia foi lavoura de milho, agora apenas caules mortos, palha, terra rachada. E no meio do campo, a quase 200 metros da casa, ele estava. Daniel não prestou atenção de imediato. Era apenas um vulto contra o céu avermelhado. Mas quando desceu do carro e o vento mudou de direção, trazendo um cheiro acre de queimado e coisa úmida ao mesmo tempo, ele olhou de verdade. O espantalho era alto, muito alto para uma estrutura daquele tipo. A estaca central parecia grossa demais, enterrada fundo. Ele usava um casacão de linho escuro, surrado, com os braços abertos amarrados num cabo de madeira horizontal. O chapéu de palha estava inclinado para o lado esquerdo. O rosto era um saco de juta costurado, com 2 botões pretos no lugar dos olhos. Mas o que deixou Daniel parado, chave na mão, foi outra coisa. O espantalho estava voltado para a casa, não para o campo, não para os pássaros, se é que havia algum, para a casa. Ele disse a si mesmo que era a perspectiva, o ângulo, que quando você chega num lugar estranho, a mente busca padrões onde não há nada. Entrou na casa. Cheirava a mofo e naftalina. Havia móveis cobertos por lençóis brancos amarelados, uma lareira que não era usada há décadas, uma cozinha com azulejos de flor azul e uma geladeira desligada com a porta entreaberta. No quarto do fundo, uma cama de casal com o colchão plástico enrolado. Daniel desenrolou, colocou o saco de dormir em cima e ficou olhando para o teto. Às 22 horas, sem internet e com o celular em 20% de bateria, ele dormiu. Às 3 da manhã, acordou. Não havia barulho. Era exatamente isso que o acordou. O silêncio absoluto. No cerrado, mesmo no seco, existem sons. Crilos, vento, o ranger de algo. Mas aquele silêncio era compacto, como o algodão enfiado nos ouvidos. Depois veio o som. Um rangido. Lento.
rítmico, como madeira girando numa dobradiça velha. Cric, cric, cric. Daniel ficou imóvel na cama, a respiração presa no peito. O som vinha de fora, da direção do campo. Ele foi até a janela. A lua cheia banhava tudo de um branco leitoso, e o campo estava ali, os caules mortos do milho projetando sombras compridas. E o espantalho estava ali. Só que agora, tinha certeza, ele estava voltado para um lado diferente. Não, Daniel pensou. Eu errei a direção no escuro. Estou confuso. Mas havia outra coisa. Ao redor da base do espantalho, ao redor da estaca fincada na terra, havia um círculo, escuro, úmido, como se a terra estivesse encharcada em um raio de 3 metros, embora não tivesse chovido. Daniel fechou a janela. Não dormiu mais aquela noite. Na manhã seguinte, com um sol seco e honesto no céu, as coisas pareceram menores. Daniel caminhou até o campo. A terra ao redor do espantalho era de fato mais escura que o restante, mas era apenas solo, mais argiloso talvez, retinha umidade. O espantalho de perto era ainda mais perturbador. A costura do rosto de Juta era irregular, como se tivesse sido feita às pressas ou por mãos que tremiam. Os botões-olhos eram grandes, negros, e havia algo neles, uma textura diferente, que fez Daniel se inclinar mais perto. Não eram botões comuns, eram vértebras. 2 pequenos ossos, perfurados no centro, costurados com linha grossa e escurecida. Ele recuou. Animal, ele disse para si. Ossos de animal? Mas a voz interna, a voz que a gente aprende a ignorar na vida adulta, disse outra coisa. Aquela tarde, Daniel foi até a propriedade vizinha, a 2 quilômetros pela estrada de terra. Um senhor de nome Amâncio, 70 e poucos anos, pele de couro curtido, olhos que piscavam devagar como os de lagarto. Ele abriu a porta e olhou para Daniel por um longo segundo antes de falar. Você é neto do Tertúlio? Não era pergunta. Sou, disse Daniel. Vim cuidar da fazenda. Amâncio fez um som que não era bem uma palavra. Depois se afastou da porta e Daniel entendeu que era um convite. A casa cheirava a café e erva cidreira. Eles se sentaram numa mesa de madeira grossa. Amâncio não ofereceu nada. Ficou olhando para as próprias mãos. O espantalho ainda está lá? Perguntou por fim. Está. Por que pergunta assim? Porque o seu avô tentou tirá-lo 2 vezes. Daniel esperou. Na primeira vez, Amâncio continuou, a voz baixa, sem drama, o que era mais aterrorizante do que qualquer entonação. Ele conseguiu arrancar a estaca. Deixou tudo no campo. Na manhã seguinte, o espantalho estava de volta, fincado, como se nunca tivesse saído. Alguém colocou de volta. Não tinha ninguém, menino. O velho ergueu os olhos. Na segunda vez, ele foi com um machado. Ia destruir o boneco inteiro, cortar o cabo, queimar a roupa. Ficamos sabendo porque ele nos contou depois, com a mão ainda tremendo no copo. Disse que quando levantou o machado, sentiu a mão congelar. E ouviu. Ouviu o quê? A voz dele mesmo. A voz do Tertúlio, saindo de dentro do espantalho, dizendo: Para, ou eu te levo agora. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado demais para a tarde ensolarada lá fora. Depois disso, Amâncio disse, seu avô nunca mais chegou perto e nos pediu para nunca irmos lá. Uma pausa. Cumpri minha palavra enquanto ele viveu. Daniel engoliu em seco. O que é aquilo? O que está naquele espantalho? O velho balançou a cabeça. Não sei o nome certo, mas sei o que ele faz. Ele olhou direto para Daniel, e havia ali uma pena autêntica, do tipo que dói em quem sente. Ele não espanta pássaro, não.
Ele espanta a alma, segura a alma. Uma pausa longa, e quando uma alma é segurada tempo demais, ela para de ser da pessoa. Começa a ser dele. Daniel voltou para a fazenda tentando racionalizar. Superstição de interior. Um velho sozinho com muitos anos e poucas histórias. Uma construção velha que o tempo transformou em objeto de folclore local. Mas ao descarregar o carro, achou uma caixa de papelão no armário do quarto. Coisas do avô que os parentes não tinham pegado. Dentro, papéis de escritura, um rosário partido, cartas antigas e, no fundo, um envelope pardo. Dentro do envelope havia uma fotografia, em preto e branco. A fazenda. O campo. Tirada de longe, provavelmente dos anos 70 pela qualidade do papel. E no campo, o espantalho. No mesmo lugar de sempre. Mas havia algo na fotografia que fez Daniel sentar no chão do quarto. Ao lado do espantalho, havia uma figura. Pequena, escura, mal definida pela distância e pela qualidade da imagem. Mas era inegavelmente humana. De pé, muito próxima do espantalho, como se estivesse encarando-o. Daniel virou a fotografia. No verso, a caligrafia do avô, tinta desbotada. Não olhe muito tempo. Ele sente. Abaixo, uma data. 14 de agosto de 1974. Hoje era 14 de agosto. Daniel não foi embora. Deveria ter ido. A lógica gritava. Mas havia algo mais forte que a lógica. Uma espécie de peso, como se os pés não quisessem mover-se para longe daquele lugar. Como se a decisão já tivesse sido tomada por alguma parte dele que não consultasse a razão. Às 18 horas, o sol começou a afundar. Às 19, as sombras do campo ficaram compridas demais. Às 20, Daniel percebeu que estava na janela, olhando para o espantalho, sem ter decidido ir até lá. E o espantalho estava diferente. A cabeça, que na fotografia e em todas as suas memórias do dia estava inclinada para a esquerda, agora estava ereta. Reta. Perfeitamente ereta. Como alguém que acaba de ser chamado pelo nome. E prestou atenção. Para, disse Daniel em voz alta para si mesmo. Para com isso. Mas seus olhos não desviaram. E então, e isso ele nunca conseguiria explicar de forma que soasse sã, o espantalho se moveu. Não muito. Não de forma dramática. Apenas o braço direito, aquele preso ao cabo horizontal com corda de sisal, desceu alguns centímetros. Como um músculo relaxando. Como alguém baixando o braço depois de apontar para algo. Daniel correu para o fundo da casa. Ficou sentado no chão da cozinha, costas contra a parede por não sabia quanto tempo. Depois pegou o celular, 8% de bateria, e ligou para a única pessoa que atendia sempre. Raquel. Dan? Que foi? Você tá bem? Não. Ele ouviu a própria voz e não gostou do que ouviu. Não tô. O que aconteceu? Tem um espantalho no campo aqui. Uma pausa. Ele se mexeu, rei. Silêncio do outro lado. Você tá sozinho lá desde ontem, sem dormir direito, numa fazenda abandonada, ela disse, devagar, com a voz de quem escolhe as palavras. Vai para o carro. Vai para a cidade. Dorme numa pousada. Eu sei que parece. Vai para o carro, Daniel. Ele foi. Ou tentou. A porta dos fundos abriu normalmente. O quintal estava escuro, a lua ainda baixa. Ele caminhou rápido, contornando a casa, chaves na mão, olhando para o chão, recusando-se a olhar para o campo. Mas a chave não entrou na fechadura. Não porque estava errada. Era a chave certa, entrou 1000 vezes, mas ela não girava, como se tivesse sido soldada. Daniel tentou de novo e de novo, a mão começou a tremer, e então sentiu o cheiro. Acre, podre, úmido,
O mesmo cheiro da chegada, mas agora concentrado, espesso, como se a fonte estivesse próxima. Ele se forçou a não virar. Virou. O espantalho estava a 30 metros da casa. Não no campo, não na estaca. De pé, no quintal, à meia luz, a 30 metros dele. E estava mais alto do que parecia à distância. Daniel não gritou. O medo acima de um certo nível não produz grito, produz silêncio, produz o corpo inteiro virando uma única coisa compacta e paralisada, como um inseto embalsamado em âmbar. O espantalho não se movia agora. Estava parado, os braços ligeiramente abaixados, o chapéu de palha projetando sombras sobre o rosto de Juta, embora não houvesse luz suficiente para isso fazer sentido. E então Daniel viu a costura. No rosto do espantalho, que ele encarava agora a uma distância que nunca havia imaginado estar, a costura da boca estava diferente. Não era mais o zigue-zague fechado que havia visto de manhã. Havia uma abertura, pequena, irregular, como se alguns pontos tivessem cedido. E da abertura saía um som, baixo, contínuo, como respiração. Você chegou, disse a coisa. Não em voz alta, não de forma que um gravador pegaria. Era o tipo de voz que você ouve com o interior da cabeça, como um pensamento que não é seu. Sabia que chegaria. Todo neto vem. A casa chama. E quando a casa chama, eu já estou esperando. O que você quer? Daniel ouviu a si mesmo perguntar e odiou o quanto a voz soou pequena. O que sempre quis. O que seu avô me deu por 50 anos sem saber. O que você já começou a me dar desde ontem à noite, quando ficou me olhando pela janela. Eu não dei nada para você. A costura da boca se abriu mais um pouco. Por baixo não havia Juta. Havia escuro. Um escuro específico, mais fundo que a noite ao redor. Atenção, disse a voz. É tudo o que preciso. Cada vez que você olha, cada vez que pensa em mim, cada vez que sente medo de mim, você costura um pedaço de você aqui dentro, bem devagar, ponto por ponto. Daniel recuou um passo. 50 anos de tertúlio, 20 pontinhos de cada vizinho que passava na estrada e desviava o olhar, 10 dos filhos que ele trouxe aqui uma vez quando ainda era vivo. É assim que funciono. Não preciso de sangue. Não preciso de ritual. A figura inclinou levemente a cabeça. Preciso de medo. E você está cheio. Daniel correu. Não para o carro. Desistiu do carro. Correu para a estrada de terra, para a escuridão aberta, para qualquer lugar que não fosse aquele quintal. Os pés batiam na terra seca, o ar do cerrado arranhando a garganta, a lua acima iluminando pouco e prometendo menos. Correu por quanto tempo não sabia. Parou quando a respiração recusou continuar. Estava no meio da estrada de terra, nada à esquerda, nada à direita. O capim alto dos dois lados balançava sem vento. Sem vento. O capim estava balançando sem vento. Daniel olhou para os lados e percebeu que o cheiro estava lá de novo, mais fraco, mas lá. Começou a andar, rápido, na direção que achava ser a do asfalto. A lua se escondeu atrás de uma nuvem fina. A escuridão ficou mais grossa. Ele tropeçou em algo. Caiu de joelhos, as mãos na terra, e quando ergueu os olhos, viu que havia tropeçado em uma estaca de madeira, grossa, fincada na terra no meio da estrada de chão, sem nada presa a ela. Ele ficou olhando para a estaca por um segundo que durou muito. Então, sentiu o toque no ombro. Frio, seco, os ossos longos demais, os ossos no lugar errado. E a voz, bem no ouvido, tão perto que quase tinha temperatura. Já te disse, não importa para onde corre, você já começou a ser costurado. Sente. E Daniel sentiu. Era sutil, como uma linha de tensão embaixo da pele do peito, do lado esquerdo, partindo de um ponto central e se estendendo para fora, como se algo dentro dele estivesse sendo puxado, levemente,
com paciência em direção a algum lugar atrás dele. Ele não olhou para trás, mas o puxão aumentou. Daniel chegou ao asfalto às 2 da manhã, correndo e correndo de novo, sem olhar para trás nenhuma vez. Parou um caminhão com um aceno frenético de alguém que está disposto a tudo, e o motorista, um homem gordo de rosto bondoso, o deixou entrar sem perguntar muito. Acidente? O homem perguntou. Mais ou menos. Na cidade, Daniel ficou numa pousada barata e dormiu um sono de pedra até às 11 da manhã. Acordou suado, com a sensação da linha embaixo da pele menos intensa, mas ainda lá. Foi até o cartório. Pediu o histórico completo da propriedade Olho Seco. Levou 1 hora para o atendente encontrar tudo. E no meio dos documentos havia algo que nenhum parente havia visto. Um termo manuscrito, assinado por Tertúlio Morro em 1971, reconhecido em cartório. Era um tipo de declaração. Eu, Tertúlio Morro, declaro ciência de que a estrutura instalada na propriedade Olho Seco em data anterior à minha posse constitui elemento de natureza não transferível por herança ou venda. Declaro ainda que tentei sua remoção e fracassei. Declaro que qualquer descendente que tome posse desta propriedade o faz por conta e risco próprios, sem que eu possa garantir sua segurança. Que Deus tenha misericórdia. E embaixo, em tinta diferente, como se tivesse sido adicionado depois. Ele me disse que quando eu morrer, vai precisar de alguém novo, que sempre precisa, que foi assim desde antes de mim, e será assim depois. A fazenda não é minha, nunca foi. É o lugar onde ele fica enquanto espera. Daniel dobrou o papel. Saiu do cartório. Ficou na calçada, no sol das 11, rodeado de pessoas que compravam pão e falavam no celular e discutiam preço de tomate, e sentiu a linha embaixo da pele do peito puxar uma vez, firme, deliberada, como um lembrete. Ele voltou. Não conseguia explicar. Tentou ir para a rodoviária e comprar passagem para Goiânia. Ficou sentado no banco por 40 minutos com a passagem na mão e não conseguiu embarcar. Os pés não iam. Alugou um carro diferente. Voltou para a fazenda. Era meio da tarde quando chegou. O espantalho estava no campo, na estaca, no lugar de sempre. Mas havia algo novo. No campo, espalhados num raio de 10 metros ao redor da figura, havia outros espantalhos. 6, 7, 8. Todos menores. Todos feitos de material diferente. Alguns de saco de estopa, outros de pano de algodão desbotado. Todos com botões no lugar dos olhos. Todos voltados para o espantalho central. Como uma congregação. Daniel parou no meio do caminho de terra, olhando. E então um deles virou a cabeça. Só um. O mais próximo do central, à direita. Girou a cabeça de Juta em direção a Daniel com um som de tecido rasgando. Um rangido úmido, orgânico, e ficou encarando. Daniel não recuou. Alguma coisa havia mudado nele entre a noite anterior e aquela tarde. O medo ainda estava lá, mas havia algo ao redor do medo, como uma moldura, uma determinação crua, desesperada, do tipo que produz coragem, não porque o medo diminui, mas porque a alternativa é inaceitável. Ele caminhou até o espantalho central. O puxão embaixo da pele ficou intenso a cada passo, como uma linha de pesca tensionada, como algo sendo recolhido. A 10 metros, parou. O espantalho estava à frente, alto, imóvel agora. Os olhos de osso apontados para ele. Eu sei o que você faz. Você precisa de atenção. Precisa que eu fique com medo. Precisa que eu pense em você. Silêncio. Então não vou mais pensar. O vento parou. Tarde demais.
disse a voz. Mas havia nela agora uma tonalidade diferente. Quase... não era bem raiva. Era... necessidade. Você já está parcialmente costurado. Não como seu avô, que ficou 50 anos me alimentando. Você é novo. Tem muito pano ainda. Muito medo não usado. E se eu vender a fazenda? Não adianta. O próximo dono virá aqui, verá, terá medo, será meu. Sempre há um próximo. E se eu incendiar o campo inteiro? Uma pausa longa. Já tentaram. Sempre há uma chuva, sempre há um vento, sempre há algo que impede. Daniel olhou para a figura por um momento longo. Então me diz uma coisa, ele falou, devagar. Se você precisa de medo, o que acontece quando eu não sinto mais? Outra pausa, mais longa. Ninguém consegue não sentir. Meu avô tentou remover você e sentiu mais medo. Daniel deu um passo à frente. Meu avô ficou longe de você e sentiu medo de longe. Mais um passo. Mas e se eu não fizer nem uma coisa nem outra? Ele estava a 3 metros agora. Os olhos de osso, a costura da boca aberta, aquele escuro profundo por baixo. O cheiro, acre, podre, antigo. E se eu simplesmente ficar aqui, Daniel disse, sem tentar destruir, sem fugir, só ficar? A voz veio diferente agora, sem o peso sobrenatural, com algo que em outro contexto soaria como desconforto. Você não consegue. Estou conseguindo. Você está tremendo. Estou, mas não estou com medo de você. Estou com frio. Ele respirou fundo. E você não come frio. Silêncio. O puxão embaixo da pele, a linha, a sutura, tensionou ao máximo. E então, pela primeira vez, afrouxou. Daniel Morro passou 3 meses na fazenda a olho seco. Não tentou remover o espantalho, não tentou queimá-lo, não tentou fazer nenhum ritual que havia lido na internet durante aquelas noites longas com o gerador ligado e o sinal de celular oscilante. Apenas ficou. Trabalhava o dia todo, reformando a casa, limpando o pasto, consertando cercas. Passava pelo campo, às vezes parava perto do espantalho, olhava, seguia em frente. A linha embaixo da pele foi afrouxando com o tempo, devagar, 1 milímetro por dia, talvez. Até que numa manhã de novembro, acordou e percebeu que não sentia mais nada. Os outros espantalhos desapareceram. Não de uma vez, foram sumindo, um por noite, sem drama. O espantalho central continuou. Continuará, Daniel supõe. Está fincado em algo mais fundo que terra. Mas há algo diferente nele agora. A cabeça está levemente inclinada de volta para o lado, não para a casa, para o campo, para o horizonte. Como se estivesse esperando o outro. Na última semana antes de ir embora, Daniel decidiu que não ficaria, que venderia ou doaria, que deixaria a terra quieta. Ele achou mais uma coisa na caixa de papelão do avô. Uma folha avulsa, sem data. Letras do Tertúlio. Descobri que ele existia antes da fazenda, antes de mim, antes do homem que veio antes de mim. Perguntei uma vez que eu ainda era corajoso o suficiente para perguntar o que ele era. Disse que era o lugar onde as almas param quando estão com medo demais para continuar andando. Disse que não era maldade, que era uma função. Disse que um dia ia me levar junto, quando eu não fosse mais útil. Não sei se acredito na primeira parte. Da segunda, não tenho mais dúvida. Daniel dobrou o papel. Olhou pela janela, para o campo, para o espantalho no meio da paisagem seca e vasta. Do bolso, tirou um isqueiro. Olhou para o isqueiro. Olhou para o espantalho. Guardou o isqueiro. Saiu pela porta da frente, colocou a mochila no banco do passageiro, deu a partida e foi embora pela estrada de terra sem olhar pelo retrovisor. Quase sem olhar. Mas você que está ouvindo isso agora, no escuro do seu quarto, com os fones de ouvido, sentindo aquela pequena estranheza que não consegue nomear,
Aquele aperto levinho no peito do lado esquerdo, aquela sensação de que algo do lado de fora da janela está um pouco mais quieto do que devia, aquela vontade súbita e irracional de não dormir ainda. Você provavelmente está se perguntando, mas afinal, o espantalho foi derrotado? Não. O espantalho não precisa de você na fazenda. O espantalho nunca precisou. Precisava apenas que você prestasse atenção nele, por tempo suficiente. E você acabou de passar os últimos 20 minutos pensando em outra coisa que não era a sua vida. Cric, cric, cric.